Muitos de vocês me perguntam como foi o início da minha jornada no mercado financeiro. E não só me perguntam isso no YouTube, mas às vezes no direct ali e até às vezes no WhatsApp. E eu sempre comento com vocês que o início do processo de estudos, basicamente eu utilizei livros, pessoal. E o que eu fiz nessa parte de livros? Eu compilei todas essas informações e fiz essa folha de trade. E até aqui eu coloquei o título: Minha rotina como trader. E eu fiz uma atualização mais ou menos às últimas 24 horas e eu quero estar deixando disponível gratuitamente para vocês. Mas não só quero estar deixando disponível, mas eu quero contar um pouquinho da história dessa folha e quero passar para vocês um pouquinho da visão do porquê que eu montei essa folha e me ajudou. E preste atenção, a gente está hoje em 2025. E eu comecei o processo de criação dessa folha em 2015 para 2016, ou seja, são mais de 10 anos utilizando isso aqui. Agora, Mister, da onde que você tirou essas fontes de informação? Basicamente, pessoal, de livros. Olha aqui, 3 livros que, se por acaso você entrar no treinamento hoje, você vai receber um desses 3 livros na sua casa. Então, hoje, se você entrar no treinamento, você tem o livro Psicologia Financeira, o livro Trader Vencedor e o livro O Manual da Análise Gráfica, Análise Técnica, para você estar estudando. Então, esses livros lá no passado me ajudaram. Eu peguei, compilei eles e coloquei aqui nessa folha. Então, hoje, pessoal, basicamente, a minha folha, mostrando aqui para vocês um pouquinho em relação a ela, ela tem 3 coisas aqui que eu preciso seguir de regras. Primeiro, análise de mercado. Então, na parte de análise de mercado, qual foi o livro que eu entendi que eu precisava acompanhar, ver e especular algumas dicas ali antes de começar a abrir a operação? Eu pesquisei bastante no livro aqui, O Trader Vencedor do Mark Douglas. E no caso, quando eu comecei no mercado, era uma tradução do Trading the Zone, esse livro aqui. Mas antes, eu precisei entender como que o Trading the Zone me trazia insights, me trazia dicas para eu operar no mercado. Então, esse livro, se você entrar no treinamento, você pode receber um desse na sua casa. E a partir do momento, pessoal, que eu entendi que eu precisava analisar o mercado primeiro, eu criei essas regras. E a primeira regra que tem aqui é quantos que eu posso perder hoje? Então eu não sei quantos que eu posso perder. E o legal e o interessante é que eu queria mostrar uma operação para vocês aqui gravando. E eu tomei stop. E eu falo pro pessoal que eu tomo stop. Mas na hora de eu montar todas as informações aqui, eu vi uma oportunidade. Tomei um stop, porque o meu stop ele estava um pouquinho curto, e depois eu acertei a operação. Já já eu mostro a vocês em relação a isso aqui. E claro, a partir do momento que eu entendi como que o mercado funciona, eu precisei aprender análise gráfica, análise técnica. Por quê? Essas informações são informações relevantes que hoje, pessoal, me ajudam muito a entender quais são os movimentos do mercado. Então, hoje eu tenho todos esses setups aqui na cabeça, mas você que está começando precisa começar com poucos setups. Precisa começar ali com um, dois, no máximo 3 ou 4 para você entender mais ou menos a dinâmica. E Mister, e qual foi o livro que você pegou para entender mais ou menos a análise gráfica, análise técnica? Novamente, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do Flávio Lemos, ok? Isso aqui me ajudou bastante no início da minha jornada. E esse aqui agora ele está atualizado porque fala de Bitcoin. E o Manual da Análise Técnica, do Marco Ab. E, novamente, esse livro aqui, se você entrar no treinamento hoje, você vai receber um livro desse na sua casa também. Então você pode escolher o Mark Douglas ou pode escolher o Manual da Análise Técnica. Entendi análise gráfica, entendi análise técnica. A partir daí, eu tive que entender como é que funciona a parte de gerenciamento de risco. E não só gerenciamento de risco, mas eu tinha que entender uma rotina de mercado, como ele funciona a partir do momento que eu abro a operação. Então daí, na minha folha, novamente, eu coloquei esse módulo, gerenciamento e rotina. E Mister, qual foi o livro que te ajudou para melhorar essa parte de gerenciamento e rotina? O livro Psicologia Financeira. Não só ele, mas tem um outro livro também que eu quero trazer mais para vocês um pouquinho mais para frente. Mas a princípio, esse livro aqui me ajudou bastante. Por quê? Não basta só saber o que está acontecendo. Não basta só você abrir a operação. Você precisa gerenciar. Não só o stop, mas o seu comportamento. Então, por exemplo, agora aqui mostrando a vocês, eu montei uma operação. Nessa operação eu tomei um stop, mas eu sei porque eu tomei o stop, porque ele estava curto o stop, eu tinha que ter colocado ele um pouquinho mais acima da resistência. E olha aqui, pessoal, ó, vou sair com a patroa daqui a pouco, ó. Então eu tomei um stop de mais ou menos 18 dólares, aqui, ó,
$18 e depois eu busquei $65 nessa operação, na VIX. E qual era o setup dessa operação aqui? Era uma retração de Fibo. Olha aqui, ó. E era um rompimento de linha de tendência de alta. Ó, fez o rompimento daquela linha de tendência de alta, a azul, tá vendo, ó? Naquele candle verde ele me estopou, só que daí depois do rompimento da outra linha de tendência de baixa, eu busquei entrar na operação de novo. E naquele candle vermelho aqui, ó, eu saí da operação. Então, o mercado financeiro, às vezes acontece de você tomar um stop, mas se você entende o que você está fazendo e tem regras, preste atenção. Essas regras, elas te salvam. Então, por exemplo, na minha folha, a partir do momento que eu tomo 2 stops, eu paro. Agora, aqui, eu deixo disponibilizado para eu fazer 2 operações. Então, vou mostrar a vocês aqui agora. Então, aqui, na regra 2 do gerenciamento e rotina, eu falo no máximo 4 operações diárias ou 2 stops. Fez isso ou aconteceu esses 2 stops, eu paro no dia. Então, domingo, agora eu vi essa oportunidade no mercado, estou gravando isso aqui para vocês e consegui fazer ali mais ou menos R$ 300. Então, eu perdi 100, consegui fazer um outro trade e busquei R$ 300, pagando já o stop. Então sobrou $65 eu já pagando aquele stop, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu ensino dentro do treinamento Aprenda Bitcoin. E não só isso, mas na minha folha, presta atenção no que está escrito. E claro, você entrando, você vai ter muito mais detalhes em relação a isso. Mas agora, nessa atualização da folha, eu coloquei para o pessoal. Pessoal, façam um módulo, fechando o mês no positivo. Por quê? É aqui que eu explico mais detalhes, é aqui que eu explico tópico por tópico para a pessoa seguir. E antes de eu mostrar os tópicos, olha esse depoimento aqui que me mandaram há alguns dias. É questão de 40 segundinhos, presta atenção. Fala, mister, tudo bem? Passando aqui só para agradecer. Desde quando eu comprei o treinamento em janeiro, esses 6 meses eu consegui me aperfeiçoar mais no trade, que antes eu só fazia na loucura. Hoje, graças a Deus, eu consigo pegar um dia. Nesse dia, eu vou e mapeio todas as moedas no TradeView, já deixo os alarmes prontos. Inclusive, o TradeView me deu a opção de antecipar, ia expirar em 6 meses, e aí antecipando 3 meses, eu fazia o upgrade. Aí peguei, era 20 alertas, passei para 100 alertas, e aí eu deixo tudo mapeado. Um dia inteiro, eu pego um sábado, amanhã eu pego um sábado, um domingo, faço isso para a semana. E graças a Deus tá dando certo. Antes eu fazia a alavancagem um pouco mais alta, 10x, 20x. Hoje eu mantenho um padrão, agora em 7x, e me tornei mais efetivo assim. Então, tá vendo, pessoal? É rotina e disciplina. É esse módulo aqui que está mostrando para o pessoal o que eles precisam fazer, o que eles precisam seguir de passo a passo todos os dias. Então, aqui dentro do treinamento, preste atenção. Você entrando, você vai identificar esse módulo rotina e disciplina e aqui eu passo todo o passo a passo que você precisa estar fazendo. E esse passo a passo, pessoal, é 30 dias. A partir do momento que você trabalha esses 30 dias em relação a isso aqui, é repeteco. Então, gerenciamento de risco, definindo o setup, o diário, melhores horários para operar, analisando o mercado, buscando operação, meta do mês ou diário. Então, esse módulo aqui, ele é decisivo para você entender, e não só entender, mas começar a aplicar hoje na sua rotina, no seu dia a dia. Porque presta atenção, é isso que eu faço todos os dias. Então essa folha hoje ela está disponibilizada para você baixá-la gratuitamente, sem problema nenhum, ok? Mas para você entender ela de uma forma mais profunda, você precisa participar do treinamento Aprenda BTC, tá bom? Então, Mister, não tenho condições, perfeito. Baixa ela, compra esses livros, tenta entender mais ou menos como é que funciona e provavelmente se você começar a fazer isso certo, provavelmente você vai conseguir fazer isso aqui de uma forma prudente. Agora, Mister, eu quero encurtar o processo. Treinamento Aprenda BTC. E não só você vai entender as minhas dicas, os meus setups, as minhas estratégias, mas você vai tirar suas dúvidas comigo. Então, pessoal, novamente, mercado financeiro ele é difícil. Ele não é fácil, mas você precisa ter um método, você precisa ter uma rotina. E novamente, acabei de mostrar para vocês que eu tomo stop. Só que quando eu acerto o movimento, eu pago o stop e sobra um dinheiro. E tá tudo aqui gravado, tudo aqui mostrando para vocês o que vocês precisam estar fazendo. E eu não tenho vergonha nenhuma, já tenho mais de 900 alunos dentro do treinamento Aprenda BTC. Se você já perdeu mais de R$ 1.000, se você já perdeu mais de R$ 5.000 no mercado futuros, estuda primeiro,
ou de uma forma sozinha, ou entra para dentro do treinamento Aprenda a BTC, porque depois de 2 anos eu fiz isso aqui como profissão. E agora eu estou mostrando a vocês que você também pode estar fazendo isso aqui como profissão, tá bom? E claro, se caso você deseja baixar essa folha, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E Mister, como é que eu faço se por acaso ainda eu não consegui identificar a folha, eu não consegui baixar ela ali? É simples, dentro do site do treinamento Aprenda BTC, tem o meu WhatsApp aqui, ó. Você pode estar falando aqui comigo, que vai ser um prazer estar te auxiliando e estar te ajudando ali, tá bom, pessoal? E aproveitem, fiz uma parceria e nesse ano de 2025 eu quero mandar, preste atenção, eu quero mandar 100 livros para casa do pessoal que está entrando dentro do treinamento Aprenda Bitcoin, tá bom? Eu já consegui mandar 15, então falta mais um pouquinho de livros para eu estar mandando para vocês. E na segunda-feira, toda segunda-feira eu faço a postagem, tá bom? Então aproveita essa folha, aproveita essas informações e, novamente, não existe almoço grátis. Você não vai conseguir ser um trader competente, você não vai conseguir fazer isso aqui como profissão se por acaso você não engolir esses livros, como o Chave diz, ou se você não conseguir fazer aquilo que eu estou falando para vocês ali. Precisa ter um método e precisa ter uma rotina, porque caso contrário, infelizmente você vai ser os 95% ou os 99% que não faz isso como profissão. Mas eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui há mais de 4 anos mostrando para vocês que isso sim é possível, dá para fazer, mas tem que seguir uma regra, tem que seguir rotina, tá bom, pessoal? Então, novamente, link aqui embaixo do Google Drive para você baixar. Espero que você goste, espero que você usufrua bem disso aqui. E é com isso aqui hoje que eu faço de profissão.